Stop, com Felipe Granzotto. 4h17, o Felipe Granzotto todas as sextas-feiras está aqui para falar com a gente. Depois de uma rodada tripla, a gente não vai falar dos treinos, porque esse fim de semana não tem Fórmula 1, mas o Lewis Hamilton tá chegando, hein? Tá num sprint final. Como é que fica essa briga pelo título aí, depois de 2 vitórias seguidas do Hamilton e no Qatar, mais uma vez sobrando, Felipe Granzotto. Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde aos amigos ouvintes. Exatamente, Guarizo. Parece que deixaram o Hamilton crescer no campeonato na hora decisiva, né? Tanto a vitória dele incontestável em Interlagos, quanto a última, no último fim de semana lá em Losail, o Grande Prêmio do Qatar, mostraram que a Mercedes deu uma animada, talvez com uma nova versão do motor, parece um pouco mais nervoso, digamos assim, mais potente, mas eu acho que também o Hamilton sentiu que ou agora ele faz a diferença, ou ele vai acabar vendo o Verstappen levar o título. Em Losail, praticamente, ele não deu a menor chance aos adversários. Na verdade, ele e o Verstappen, né? Porque eles rumaram, eles partiram ali, um comboiou o outro, sempre manteve aquela distância de 5, 6, terminou com 25 segundos, porque o Verstappen parou para trocar pneu e fazer só a volta rápida. Mas os dois estavam no mundo à parte, né? Que foi o resumo do campeonato. Para a próxima prova, que é o Grande Prêmio de Jeddah, né? A etapa lá da Arábia Saudita, é um cenário um pouco incerto por quê? Uma pista nova, uma pista de rua de altas velocidades, a meio à beira-mar. Ninguém conseguiu simular muito, nem nos simuladores das equipes. Nem pronta ela tá, a pista, né? Exatamente, a gente está a menos de uma semana dos primeiros treinos livres, a FIA não está falando nada, a Fórmula 1 fala que vai ser um grande espetáculo pela primeira vez lá no país. A gente sabe que a Arábia Saudita é um país que tem muito... eles tentam melhorar um pouco a imagem, mas ela tem muitos mistérios, né? É um país um pouco misterioso demais, com o seu governo e tal. Então, até o destino final, né? A realidade dos desdobramentos de como está essa prova não é muito certa, né, Guarizo? Então vamos ter que esperar para ver se realmente os treinos vão acontecer na sexta-feira e como os pilotos vão se adaptar nesse início de campeonato, de luta pelo campeonato, agora que a gente tem 2 match points, Guarizo. Exato. Faz muita diferença o ponto que o Verstappen conquistou no Qatar. Agora a gente não tem mais a sprint race, né, como teve a última em São Paulo. Então, se o Hamilton ganhar essa corrida na Arábia Saudita, claro que vai ser um assunto para a semana que vem, mas com o Verstappen em segundo, a diferença fica mínima, né, Felipe? Exato. Na verdade, a gente tem até uma simulação pronta aqui, Guarizo, que eu quis trazer para vocês e para os amigos ouvintes, né, para você e para os amigos ouvintes, que é de que o Max pode sair campeão, né, devido a esse um ponto justamente que ele somou com a melhor volta. Se ele vencer em Jeddah e fizer a melhor volta, o Hamilton tem que ser sexto para o Max já ser campeão lá na Arábia Saudita. Se o Max vencer, o Hamilton tem que ser sétimo. Se o Max for segundo com a volta rápida, o Hamilton teria que ser o 10º colocado. E se o Verstappen for o segundo colocado, aí o Hamilton só poderia ser do 11º para trás, ou seja, não soma pontos. Eu diria que o Verstappen tem boas chances, mas assim, quando você tem que analisar o repertório ali do Hamilton, né, o que ele tem que fazer, aí a gente fala, poxa, é difícil o Lewis Hamilton ficar abaixo da 5ª posição numa prova normal, né? Vai ter que acontecer vai ter que literalmente chover no deserto para que o Verstappen possa carimbar o título já na próxima prova. Mas, Guarizo, mas como a gente já viu que esse campeonato é muito maluco, muita coisa já aconteceu, a gente já teve muitos altos e baixos, né? Quantas vezes a gente falou que o Verstappen estava com uma mão na taça, de repente mudou de novo, o Hamilton retomou a ponta, enfim. Então não dá para cravar nada. Vamos ter que aguardar para ver como é que se desenrola essa penúltima etapa do Mundial. E para a gente fechar, né, mesmo quem considere arrogante, né, ele tem aquele jeito de não fazer questão de ser muito simpático com a imprensa, mas a gente vê Fernando Alonso no pódio de novo, foi bem legal lá no Qatar, hein? Demais, Guarizo. Eu não escondo que eu sou um fã declarado do Alonso, é um cara que sei lá, na época que eu estava correndo de kart e tal, era um cara que eu me inspirava muito. Primeiro que eu me inspirei foi o meu grande ídolo, o Ayrton Senna. Depois, quando eu comecei a correr, o Montoya era o estilo que eu queria seguir. E depois veio o Alonso, que eu acho que até hoje
ele faz aquele mix, né? Se ele não é o mais rápido, ele tem uma visão de corrida muito diferenciada, né? Ele sabe o que está acontecendo em tudo. Isso ficou claro durante a prova, quando ele queria saber onde o Esteban Ocon, companheiro de equipe dele, estava, tinha que segurar o Pérez, ele já sabia qual era a estratégia do Pérez. Enfim, a gente sabe que os pilotos hoje recebem muitas informações das equipes, mas a experiência de um cara que está há 20 anos na Fórmula 1 não passa batido numa hora dessas, né? O Alonso garantiu um pódio depois de 7 anos e 3 meses de jejum. O último pódio dele tinha sido no Grande Prêmio da Hungria de 2014, quando ele corria de Ferrari ainda. Ele teve aqueles anos difíceis com a McLaren, com o motor Honda, depois ainda ele correu de McLaren já com o motor Renault, e aí ele se cansou de andar lá no fim do grid, foi tentar novas experiências na Indy, foi campeão do Mundial de Endurance, ganhou Daytona, ganhou Le Mans, enfim. E aí o bichinho da Fórmula 1 picou ele mais uma vez, ele falou, cara, volta aqui que aqui é onde você tem que brilhar. E ele vem fazendo um ano, né? Ele teve um início de ano complicado para se readaptar ao carro da Fórmula 1, 2 anos longe, muda muito a tecnologia dos carros, mas o Alonso está fazendo jus ao status dele de um dos maiores da história, Guarizo. Eu acho que um cara com o talento dele ter 2 títulos mundiais realmente é uma pena. Mas, quem sabe no ano que vem, né? Essa é a expectativa do próprio Alonso, né? Depois desse pódio no Qatar, parece que deu uma injeção de ânimo que ele precisava, e ele tem a expectativa de que, com o regulamento novo, ele possa se valer de toda a experiência e maturidade dele, e até um pouco mais de, digamos assim, simplicidade, humildade, que ele está bem mais pianinho, digamos assim, para quem sabe lutar pelo tricampeonato, que sempre foi o objetivo dele. Um dado só para encerrar, bem interessante que eu trouxe aqui, nos últimos 35 anos, foi o terceiro piloto com mais de 40 anos aí ao pódio. O último havia sido o Schumacher em 2012, já pela Mercedes, e o penúltimo tinha sido o Nigel Mansell, em 94, lá no Grande Prêmio de Adelaide, na Austrália, quando ele substituiu o Senna, que havia falecido. O Mansell fez algumas provas no final e garantiu uma vitória. Então, só leões realmente subiram ao pódio com mais de 40 anos. Vamos ver o que o Alonso consegue fazer, até porque no ano que vem ele vai ser o único 40 no grid, uma vez que o Kimi Raikkonen se aposenta nesse ano. O Raikkonen já tem 42 anos de idade, Guarizo. Verdade, Felipe. Essa do Mansell que eu não lembrava. Eu vi outro dia a foto e falei, caramba, essa eu não lembrava. Eu achava que era o Coulter o ano inteiro com o Damon Hill, depois que o Senna infelizmente morreu. Grande abraço para você, Felipe Granzotto. A gente se fala. Valeu, Guarizo. Um abraço para você, para os amigos ouvintes. A gente volta semana que vem com os preparativos para a penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1. Valeu. Alô, Felipe, obrigado. Hora do Voo.